Bem, preparados então? Vamos à questão de número 34. Continuando o mesmo módulo, ainda tratando de sistema. Pessoal, a caminhada é longa. Depois desse módulo, não tem perigo de você ter problema com esse assunto, com a parte de sistemas e transformação de unidades e medidas, certo? Então vamos lá. Questão de número 34. A tabela abaixo permite exprimir os valores de certas grandezas em relação a um valor determinado da mesma grandeza, tomando como referência os múltiplos e submúltiplos decimais das unidades derivadas das unidades do Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Beleza. Podem ser obtidos direta ou indiretamente dos valores apresentados e têm seus nomes formados pelo emprego dos prefixos indicados. Rapaz, Thiago, eu já me perdi no enunciado. Calma, tá aqui a tabelinha. Quadro geral de unidades de medida. Beleza? Aí ele vai explicando, pessoal. Tera, quando você usa, ele diz bem aqui, prefixo. Quando você usa o prefixo tera, o símbolo vai ser esse T maiúsculo, e na realidade nós estamos falando de 10 elevado a 12. Giga, G maiúsculo, e você tem 10 elevado a 9. Então, 1 gigabyte, você tem 10 elevado a 9, tá certo? Mega, 10 a sexta. Quilo, 10 a terceira. Hecto, 10 ao quadrado. Deca, 10. Deci, 10 a menos 1. Centi, 10 a menos 2. Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. E pico, 10 a menos 12. Ok? Beleza. A tabela foi apresentada no próprio enunciado. Agora, veja só. Assim, por exemplo, se a unidade de referência fosse o metro, M, teríamos 12.500 micrometros como sendo igual. No caso, você separa bonitinho, micrometros, mas aí você acaba lendo como micrômetros, beleza? Então você junta e transforma em estrutura só. Essa parte do micro, que você está vendo aqui, serve para quê? Para representar o prefixo. Aqui, micro, 10 a menos 6. E você está usando o metro como unidade de referência. Então, micro e o metro chega junto. Então, você tem agora 2.500 micrômetros, ok? Beleza. Ficamos, então, com 2.500, substituindo a unidade, micrômetros, por 10 a menos 6, então, metros. Lembrando que agora fica metros, porque fica a unidade de referência, tá certo? Ok? Então tá aí. E esse 10 a menos 6 que vocês estão vendo aqui, exatamente o que você tem como a unidade e o prefixo, que é o micro, tá bom? 10 a menos 6. Então, na realidade, são 12.500 vezes 10 a menos 6 metros. Considerando o watt como unidade de referência, essa expressão equivale a... Pronto, beleza. Agora, eu vou começar a trabalhar em cima dela. A expressão é a seguinte. Cada prefixo eu vou tirar e vou substituir pela potência de 10, certo? E vou deixar todo mundo apenas em watt. Como, Thiago? Deixa eu mostrar. Zero vírgula 48 vezes o M, volta lá na tabelinha, o M representa o mega, então 10 elevado a 6, então eu tenho na realidade 0,48 vezes 10 elevado a 6 watt. Não vou ficar mais escrevendo para não ficar sobrecarregando a minha estrutura, deixa assim, vezes
0,5 vezes. Agora, você tem, mais uma vez, o micro aparecendo, ó. O micro apareceu novamente. Está aqui ele, ó. 10 a menos 6. Então, 0,5 vezes 10 a menos 6. E embaixo, 1,5 vezes o K. O K representa o quilo, que é 10 à terceira. Então, vezes 10 à terceira. A minha expressão, então, vai ser igual a... Pronto. Beleza. Agora, como é que vai ficar a minha estrutura? Recapitulando. 0,48. Deixei todo mundo na mesma unidade. E que unidade foi que eu usei? Watt. Então, eu vou deixar tudo em watt, tá? Então, todos os prefixos eu estou substituindo pela potência de 10 correspondente. Metro, 10 à sexta. Micro, 10 a menos 6. E o quilo, 10 à terceira. Pronto. A estrutura fica essa daqui. Não esqueça, o que ele colocou aqui em cima representa apenas um exemplo. Nesse caso, ele usou para metro. Então, você tem o micro, aqui, ó, e aqui, metro. Essa junção transforma em uma nova unidade, que é o micrômetro, ok? Mas entenda que se você quiser eliminar essa parcela, você pode, com uma condição, se você substituir pelo valor correspondente, 10 a menos 6, e fica apenas com a unidade de referência que é metros. Foi o que eu fiz aqui, que eu deixei apenas em watt. Tá combinado, pessoal? Beleza. Agora, quando você trabalha e faz a potência, vamos encontrar a seguinte estrutura. Vamos pensar um pouquinho. 0,48 em cima, vezes 0,5, vezes 10 elevado a 0. 6 com menos 6 dá 0. Então, esse cara aqui, ó... Tiago, calma, foi o que tu fez? Simples. Eu simplesmente peguei esse rapaz e juntei com esse. 0,48 está aqui, 0,5 está aqui, 10 a 6 com 10 a menos 6 dá um produto de mesma base. Eu estou repetindo a base e estou simplesmente somando os expoentes. Então, na hora que eu somo, eu encontro aqui o zero. Tá certo? Beleza. Embaixo eu tenho, por enquanto, 1,5 vezes 10 à terceira. Pronto. Aqui, 1,5, 10 à terceira. Dando uma melhorada na estrutura que nós estamos trabalhando, o que é que você encontra? Tem que ter paciência agora. 10 elevado a 0, esse pedaço aqui vale 1, então eu posso eliminar, certo? Tira. Agora, o que sobra? Deixa eu pegar. A minha expressão vai ser igual. Veja só, eu particularmente não gosto de trabalhar com vírgula. Então o que eu vou fazer? Vou transformar 0,48 em 48. Posso? Posso. Desde que eu coloque 10 elevado a quê? A menos 2. Menos 2, Thiago? Sim. Tem um truquezinho, pessoal, para quem tem dificuldade. Quando sabe se aumenta ou se diminui o expoente. É só lembrar. Se o número está aumentando, é porque o expoente está diminuindo com a mesma intensidade. Por exemplo, o Thiago fez o quê? O Thiago pegou a vírgula, jogou duas casas para a direita. Aí ele transformou em 48. Ou seja, deslocar a vírgula para a direita, está aumentando o número? Tá aumentando. Está de 0,48 saindo para 48. Então aumentou o número. Aumentou o número, diminui o expoente. Então o expoente vai ser agora menos 2. Ok? Vezes. O 0,5, a mesma coisa. Eu posso escrever como 5 vezes 10 elevado a menos 1. Pronto. Tudo bem? Joguei a vírgula para a direita, o número aumentou. Então o expoente diminui uma casa. Uma unidade. Aqui embaixo, ó, eu vou transformar 1,5 em 15 para ficar o número inteiro. Então já sabe, lá em cima vai ficar 10 ao quadrado.
Foi o que aconteceu. O Thiago deslocou a vírgula para a direita. Então, o número sai de 1,5 para 15. Aumentou o número, aumentou. Então, diminui o expoente. Uma unidade, porque eu andei uma casa. Então, 10 ao quadrado. Perfeito. Não tem como dar errado. Nesse caso, eu posso aproveitar o embalo e simplificar. 5 por 5 dá 1. 15 por 5 dá 3. Aproveita, aproveita, aproveita. 48 dividido por 3 dá 1 e aqui 16. Então, finalmente, a minha expressão passa a ser igual a 16, olha, 16, vezes. Aqui, ó, produto de mesma base em cima dá 10 elevado a menos 3, porque eu estou somando os expoentes, menos 2 com menos 1, vezes 10 ao quadrado. Só que como ele sobe também negativo. Combinado, pessoal? Pronto. Embaixo, ó, só tem o número 1 e o 10 ao quadrado. Como 10 ao quadrado sobe, para ficar uma estrutura linear, ele sobe negativo, ó, muda de sinal, tá bom? Quando ele muda de posição. Ficamos, portanto, com 16 vezes 10 a menos 5. Pronto. 16 vezes 10 a menos 5. Como 10 a menos 5, eu não encontro nenhuma opção, ó, 10 a menos 5, ó, eu vou levar para 10 a menos 6. Então, eu vou trabalhar com micro, que é o mais próximo. Só que eu tenho que usar 10 a menos 6. Então, vamos ajeitar. Nesse caso, pessoal, como eu tenho interesse em deixar micro, para ver se de repente dá certo, o que vai acontecer? De menos 5, você está querendo levar para quem? Para menos 6. Então, você está diminuindo o expoente. Opa, Thiago, diminuindo? Sim, pessoal. Se você está devendo 5, agora está devendo 6, piorou a situação. Então, você está diminuindo o expoente. Você está subtraindo uma unidade. Subtrair uma unidade do expoente é porque você aumentou uma casa no número que está como coeficiente. Então, na realidade, o que eu tenho? 160 vezes 10 a menos 6. Pode ser assim? Beleza? Observe que eu simplesmente aumentei uma casa para a direita. Como o meu número aumentou, o fato de aumentar o número faz com que o expoente seja reduzido. Então, o expoente sai de menos 5 para menos 6. Nesse caso, a minha expressão passa a ser 160, 10 a menos 6, que é o micro, e aqui, watt. Pronto. Resultado, 160, resposta, o item A. Beleza? Chegamos, então, no item A, como o resultado da questão de número 34. Uma questãozinha mais interessante, tem que ter muito cuidado, porque eu sei que essa parte de transformação, de um certo modo, notação científica, a parte de transformação de unidade, é uma estrutura delicada. Então tem que ter esse cuidado, pessoal, de ponta a ponta. Tá? Refaz essa questão, analisa direitinho. Quem está começando agora vai ter dificuldade, é normal. Quem já está treinando há mais tempo consegue andar com mais rapidez. Tá bom? Principalmente nessa partezinha aqui. Muita gente diz assim, o Thiago aumentou o número de 16 para 160. Então pronto, se ele deslocou a vírgula uma casa para a direita, ele tem que diminuir o expoente. Pois é, estou diminuindo, de menos 5 estou levando para menos 6. Tá bom? Não confunda, eu diminuí, ó, uma unidade, de menos 5 para menos 6. Ele está diminuindo. Então, o número fica desse jeito. E a resposta é o item A. Que bom, muito legal. Questão agora de número 35. Vamos lá. Um médico prescreveu 375 miligramas de certo medicamento que é comercializado em uma suspensão de 25 miligramas por ml. Se uma colher de chá equivale a 5 ml, então o número de colheres de chá necessárias para administrar a dose prescrita é... Tiago, uma questão agora da Fundação Carlos Chagas, vou grifar os principais pontos, que é o que realmente me interessa. 375 miligramas
Já vi que eu vou ter que usar a tabelinha de transformação. Aqui. Volta. Pronto. Beleza. A estrutura de suspensão de 25 mg por ml. Uma colher de chá tem 5 ml. Então, o número de colheres de chá necessárias para administrar a dose prescrita é... Essa questão é a questão de regra de 3. Vamos lá? Regra de 3. Como? Deixa eu discutir com vocês. Pessoal, pensa um pouquinho comigo. Pensa. De acordo com essa informação, essa daqui, o que nós temos? Você sabe que eu tenho 25, primeira parte da questão, eu tenho 25 miligramas por ml. Então, para 1 ml, certo? 1 ml. Mililitro. Beleza. Uma colher de chá tem capacidade para 5. Então, na colher de chá, que eu tenho capacidade para 5 ml, eu consigo X miligramas atender. Ao aplicar a regra de 3 e multiplicar em cruz, vamos encontrar X. Temos. Vamos encontrar agora X igual a 25 vezes 5. Então, meu X dá 125 miligramas por colher de chá. Por colher, digamos assim. Só tem colher de chá nessa questão, então pronto. Ora, pessoal, se eu termino de descobrir que cada colher consegue contemplar 125 miligramas, então, finalizando a questão, o que é que eu preciso fazer? Pegar simplesmente 375, botar logo assim, número de colheres. Então, número de colheres. Igual a 375, que é o que eu tenho, por 125, que é o que eu consigo em cada colher. Nesse caso, eu consigo encontrar 3 colheres. Pronto, resolvido. Com 3 colheres, resposta D de dado, você consegue satisfazer a questão. Pronto. Resposta D de dado. Recapitulando, vamos lá. Questão de número 35. Diz assim: eu tenho 375 miligramas de certo medicamento, certo? A suspensão, 25 miligramas por mililitro. Se uma colher de chá equivale a 5 mililitros, então o número de colheres de chá necessárias para administrar a dose prescrita é... Bem, o que ele está dizendo aqui? Que eu tenho, essa informação eu já transformo em uma regra de 3, uma proporção. 25 miligramas por mililitro, certo? Então, para 1 mililitro, 25 miligramas. Como a colher tem 5 mililitros, X miligramas que eu tenho em uma colher. Multiplico em cruz, encontro 125 miligramas por colher. Como? Isso por colher.
eu tenho um total de 375, eu vou pegar 375 e dividir por 125, que é o que eu consigo atingir com cada colher. Ao dividir, eu já encontro 3 colheres e a resposta é de dado e posso comemorar. Questãozinha rápida de unidade e transformação. Muito bom. Agora, questão de número 36. Pode perder tempo não. Diz assim: foi observado que, para catalogar 18 tipos de medicamentos existentes em um ambulatório, certo técnico judiciário gasta, em média, 45 minutos. Assim sendo, se ele trabalhar ininterruptamente por um período de 2 horas e 50 minutos, o esperado é que a quantidade de medicamentos que ele consiga catalogar seja. Mais uma questão de transformação misturado com a regra de 3. Aqui, transformação em unidade de tempo, né? Então, vamos desenrolar. (18 tipos de medicamentos existentes em um ambulatório, gasta em média 45 minutos. Ele vai trabalhar por 2 horas e 50 minutos. E ele quer a quantidade de medicamentos que ele deve catalogar. Bem, pessoal, conversa aqui um pouquinho comigo. Numa questão como essa, regra de 3 é a estrutura principal, eu concordo. Talvez a dificuldade aconteça no final, na hora de você trabalhar com a unidade no que diz respeito ao tempo. Como assim? Você tem uma proporção, são 18 medicamentos catalogados em 45 minutos. Ele trabalha por 2 horas e 50 minutos. Então, o primeiro passo, o primeiro movimento, transformar e deixar todo mundo na mesma unidade, no caso, minutos. Então, monta a regra de 3 trabalhando em minutos. Veja só, primeiro passo, fica assim. Tipos de medicamento e o tempo que eu vou colocar em minutos. Tempo em minutos. Pronto. Agora, são 18 tipos em 45 minutos. 18 tipos em 45 minutos. Assim sendo, se ele trabalhar ininterruptamente por um período de 2 horas e 50 minutos, o que acontece? Vamos trabalhar por 170 minutos. Por quê? Está aqui, ó. 2 horas e 50 minutos. Transformei todo mundo, 2 horas, então para minutos. Ó. 2 vezes 60 com mais 50. 120 com mais 50, 170 minutos. Então pronto, 170 minutos. E aqui, o tempo, o número de medicamentos catalogados, X. Pronto. Bem, eu sei que a grande maioria das questões eu estou fazendo já direto a regra de 3, mas se você quiser ter um cuidado maior, você pode aplicar a relação entre as grandezas. Como, por exemplo, aumentando o tempo, aumenta o número de remédios catalogados, beleza? De medicamentos catalogados. Então, grandeza diretamente proporcional. Então, grandezas diretamente proporcionais. Posso multiplicar em cruz. Ficamos com 45x igual a 18 vezes 170. Jamais 45x, 18 vezes 170. Jamais você deve multiplicar esses dois números. Não faz sentido. Simplifica. Por exemplo, esse cara dá para dividir por 9 e esse cara dá para dividir por 9. 45 dividido por 9 dá 5, enquanto que o 18 dá 2.
Já melhorou. O meu x passa agora a ser 2 vezes 170 dividido por 5. Daí, cancela esse rapaz aqui, ó, dá para simplificar de novo porque ele é múltiplo de 5. Fica 1. E aqui, 34. Matamos sem nenhum problema com x igual a 68. Então, ele consegue catalogar 68 medicamentos ou tipos de medicamentos. Aí, ó. E a resposta, C de casa. Então, C de casa, 68. Show de bola. Agora, vamos dar pelo menos uma olhadinha no enunciado, na estrutura da questão de número 37. Vamos lá. Pense numa questão de um nível muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu vou ler esse enunciado e já começa no próximo vídeo. Não adianta nem pensar em começar. Essa questão ela é bem delicada e bem interessante. Vamos ler. Sabendo que 1 megabyte é igual a 10 elevado a 6 bytes, suponha que certo site de pesquisa da internet processa 1 megabyte de informações digitais a cada 40 segundos. Com base nessa informação e sabendo que 1 gigabyte é igual a 1 bilhão de bytes, o esperado é que esse site seja capaz de processar 1 gigabyte de informações digitais a cada, olha só as opções, horas, minutos e segundos. É isso aí, pessoal. É hora de sofrer. A questão 37, ela é espetacular. Claro, para se discutir aqui, num curso completo, com tempo, com tranquilidade, onde eu tenho a liberdade de conversar com um aluno que tem dificuldade em matemática, como eu tenho a liberdade de conversar com um aluno que sabe muita matemática. Por quê? Porque o aluno que sabe muita matemática, ele não quer ver a resolução passo a passo, como eu costumo fazer, que eu priorizo, porque esse curso eu coloquei como nome curso completo, que é para pegar o cara desde a base e deixar ele no topo. O cara pode apertar aí a velocidade 2 ou 3 no seu computador e já ir avançando. Então ele tem liberdade diferente de sala de aula. Em sala de aula você não pode avançar o professor, mas aqui você pode. Então o aluno que está mais à vontade, ele não tem por que reclamar porque o Thiago está fazendo passo a passo a resolução. Ele tem liberdade para caminhar com rapidez durante o vídeo. Agora o aluno que tem dificuldade, não. Ele vai acompanhar passo a passo e vai entender a estrutura. Então, pessoal, questão 37, você que está bem preparado, tenta fazer. Vale a pena. É uma questão que dá para nivelar e ter realmente uma noção se o seu nível está realmente muito bom. Beleza? Daqui a pouco nos encontramos e eu faço com vocês a 37. Um forte abraço. Valeu, pessoal. Até mais.